John Lennon, um dos fundadores da banda britânica The Beatles, fez parte de uma das mais importantes duplas de compositores do século XX, se tornou uma lenda do rock. Ser polêmico, disse em entrevista que era mais popular que Cristo, mas você conhece a história de John Lennon. A vida e morte de John Lennon. Acompanhe o vídeo. Solta o play, Nanda. John Winston Lennon nasceu em 9 de outubro de 1940 em Liverpool, Inglaterra, único filho de Alfred Lennon. Nasceu em 1912 e faleceu em 1976. E Julia Lennon nasceu em 1914 e faleceu em 1958, cujo sobrenome de solteira era Stanley. Os seus prenomes foram uma homenagem ao avô paterno George Lennon e ao primeiro-ministro britânico à época Winston Churchill. Seu pai, Alf Lennon, trabalhava na marinha mercante durante a Segunda Guerra Mundial e mandava frequentemente dinheiro para a mulher e o filho que viviam em Liverpool na Nine Castle Road. O dinheiro parou de vir quando Alf desertou. Após ser muito criticada pela família Stanley a respeito de continuar casada e viver em pecado com Bob Dickens, e a considerável pressão de sua irmã Mary Smith, que por 2 vezes contactou o Serviço Social de Liverpool, reclamando por John ter que dormir na mesma cama que o casal Julia e Bob, Julia deixou o filho aos cuidados de Mimi. Em 1946, Alfred visitou a casa de tia Mimi e levou John até Blackpool e secretamente planejou emigrar para Nova Zelândia com o garoto. Após o fracasso de sua tentativa, Alfred largou o menino com Julia e não manteve contato com John até o início da Beatlemania, quando eles se reencontraram. Julia pegou novamente John e levou para sua casa matriculando numa escola local, mas poucas semanas depois ela devolveu-o à tia Mimi. Julia mais tarde comprou para John seu primeiro violão, um Galopone Champion. Como John tinha dificuldades em aprender acordes, Julia ensinou-os usando um banjo e um ukulele, que eram instrumentos mais simples. John estudou na Dovedale County Primary School até passar no exame Eleven Plus, ou 11+. Certa vez, ele citou um acontecimento que ocorreu na escola. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre me disse que a felicidade era a chave para a vida. Quando eu fui para a escola, me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse. Eu escrevi: feliz. Eles me disseram que eu não entendi a pergunta, e eu lhes disse que eles não entendiam a vida. De 1952 a 1957, ele estudou na Quarrybank Grammar School em Liverpool, onde ficou conhecido pelos seus desenhos e pelas suas mímicas. Nessa escola, em 1956, ele fundou uma banda de skiffle chamada The Quarrymen, que daria origem aos Beatles. Em 15 de julho de 1958, após uma visita, Julia morreu atropelada por um policial, Eric Clary, que dirigia bêbado. Devido a esse fato, Paul e John acabaram se tornando mais próximos, pois Paul também perdeu a mãe muito jovem, tendo ele 14 anos quando ela morreu, de câncer. John era um aluno problemático na escola, e mesmo assim foi aceito na Liverpool College of Art. Foi nesta escola que ele conheceu sua futura esposa Cynthia Powell e fez amizade com Stuart Sutcliffe. Devido à grande amizade formada, em 1960, Stuart entrou para sua banda de rock como contrabaixista, e tempos depois abandonou a banda, para se casar com uma alemã em Hamburgo.
Stuart morreu em 1962, aos 21 anos de hemorragia cerebral. Lennon fundou os Quarrymen em 1956, inicialmente uma banda de skiffle, ritmo que fazia sucesso na Inglaterra na época, com seu melhor amigo na época, Pat Shotton. Lennon cantava e tocava guitarra enquanto Shotton tocava uma tábua de lavar roupas. O skiffle usava esse instrumento para dar um som rítmico às canções. Na verdade, quando a banda foi formada ela se chamou The Blackjacks, nome que durou apenas uma semana e foi substituído por The Quarrymen em homenagem à escola onde os garotos estudavam. Para incorporar o grupo, foram chamados Eric Griffiths, violão, Bill Smith, baixo improvisado, e Rod Davis, banjo. No dia 6 de junho de 1957, Paul McCartney foi apresentado a John Lennon, após Paul ver The Quarrymen tocar em uma festa na igreja de St. Peter. Paul demonstrou suas habilidades como músico a John e foi convidado a entrar para a banda. Em 1957, Paul McCartney mostrou a John sua primeira composição, I've Lost My Little Girl. Ouvindo isto, John animou-se a compor também. Vale lembrar que John teve uma certa relutância em chamar Paul para a banda, uma vez que Paul demonstrasse talento demais, segundo até alguns próprios integrantes de época, e sendo melhor que Lennon, causava um certo medo no jovem de ser jogado de lado. Mas, o jovem Lennon logo venceu essa relutância. Em 1958, John começou a perder o interesse pelo skiffle, começando a tocar mais rock and roll. Rod Davis, que tocava banjo, saiu do grupo e, em fevereiro, George Harrison entrou para o grupo. Posteriormente, Stuart Sutcliffe, chamado também de Stu, também entrou para a banda como baixista. No verão do mesmo ano, eles gravaram em um disco de acetato de 78, RPM as canções Tattoo Bet Die, composição de Buddy Holly, e In Spite of All the Danger, composição de McCartney e Harrison. Em 1960, a banda trocou de nome 5 vezes. Stu sugeriu o nome The Beatles, os Besouros, em homenagem à banda The Crickets, os Grilos, de Buddy Holly. Após uma turnê com Johnny Gintle na Escócia, eles mudaram definitivamente o nome para The Beatles. John era um destaque na banda. Alan Williams agenciou alguns shows em clubes noturnos de Hamburgo para os Beatles em 1960. Na época, os Beatles passaram a ser formados por John Lennon, guitarra, Paul McCartney, guitarra, George Harrison, guitarra, Stuart Sutcliffe, baixo, e Pat Best, bateria. A primeira viagem a Hamburgo foi uma tragédia. Eles dormiam dentro de um cinema abandonado, em condições precárias, e deviam seguir um contrato para tocar lá. Eles tocavam na casa noturna determinada, mas resolveram quebrar o contrato, tocando em outro lugar também. Assim, o homem que os contratou ficou furioso e denunciou George, que era menor de idade, e George foi deportado, gastando todo o dinheiro que ganhara. Além disso, a banda foi acusada de ter causado intencionalmente um incêndio no cinema. A desculpa deles foi de que, como não tinha luz, eles tentaram fazer uma fogueira e perderam o controle. Eles voltaram arrasados para Liverpool e este foi quase o fim da banda. No dia 21 de março de 1961, os Beatles fizeram a primeira de uma série de apresentações no Cavern Club de Liverpool. Eles voltaram a Hamburgo em abril do mesmo ano. Gravaram um disco, acompanhando Tony Sheridan na canção Me Bonnie. Stuart acabou abandonando a banda para se casar com a alemã Astrid Kirchner e não voltou mais a Liverpool. Isso talvez tenha sido uma coisa boa,
pois Stuart tocava mal a ponto de ser pressionado por Paul McCartney, chegando a bater no guitarrista no palco, e ele só entrara na banda devido à sua amizade com John, que insistia demais, a ponto de ter feito o amigo gastar o dinheiro que ganhara como artista plástico, seu sonho de profissão, para comprar o contrabaixo. Amigo da onça, fez o amigo desistir de um sonho. Voltando à história. Assim, Paul McCartney se tornou o baixista da banda. No dia 9 de novembro de 1961, Brian Epstein viu os Beatles pela primeira vez tocando no Cavern Club e mais tarde assinou um contrato para empresariá-los. No dia 31 de dezembro, eles foram a Londres tentar arrumar um contrato de gravação com a Decca Records, mas foram dispensados. Em abril de 1962, os Beatles voltaram a Hamburgo para tocar no Star Club e receberam a notícia da morte de Stu. Isso foi um choque para John, que já havia perdido seu tio George e sua mãe Julia. Finalmente, assinaram um contrato de gravação em 9 de maio de 1962 com a Parlophone Records. George Martin, o produtor musical dos Beatles, sugeriu que eles trocassem de baterista, o que foi feito com a entrada de Ringo Starr, também de Liverpool. Finalizava-se então a formação dos Beatles com John Lennon, guitarra rítmica, Paul McCartney, baixo, George Harrison, guitarra solo, e Ringo Starr, bateria. Tal formação manteve-se nos shows e nos discos até a fase psicodélica da banda, quando os integrantes passaram a demonstrar talento e interesse em outros instrumentos. Inclusive Lennon passa a se destacar não só em guitarra base, mas também solo, Jetback, One Pie, Beat Down, Revolution, contrabaixo, Helter Skelter, Back in the User, Let It Be, Long and Winding Road, esta última tendo a linha de baixo odiado por McCartney e ajudou a contribuir com a intriga em torno da música que também fora arranjada por Phil Spector, a contragosto do compositor, e teclado e piano, ainda Darling. Something. John Lennon foi também quem gravou a gaita nas músicas dos Beatles. Em 5 de outubro de 1962, os Beatles lançaram seu primeiro compacto com a canção Love My Bo. E no dia 11 de fevereiro de 1963, em apenas um dia, gravaram seu primeiro álbum Please Please Me. Não demorou muito para os Beatles se tornarem um grande sucesso na Inglaterra. E, com o posterior sucesso nos Estados Unidos, iniciava-se a Beatlemania. Na primeira fase do grupo, John era responsável pela maioria das composições dos Beatles, mesmo elas sendo assinadas como dupla Lennon e McCartney. Era evidente sua liderança e maior produtividade musical na banda. John Lennon também começou a desenvolver-se como letrista e compôs algumas canções mais intimistas influenciado por Bob Dylan como em Yellow Hair e You've Got to It You Love Vai. Durante a segunda fase dos Beatles, John revelou-se cada vez mais um grande letrista. Entre suas composições estão All You Need Is Love, Strawberry Fields Forever, A Day in the Life Across the Universe, entre outras. Em 1966, John declarou em uma entrevista: "O cristianismo vai desaparecer e encolher. Eu não preciso discutir isso, eu estou certo e eu vou provar. Nós somos mais populares que Jesus agora. Eu não sei qual será o primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Jesus estava certo, mas seus discípulos eram grossos e ordinários." A frase "somos mais populares que Jesus Cristo" repercutiu no mundo todo, recebendo ataques religiosos, gerando eventos em locais públicos de jovens religiosos, queimando discos dos Beatles, e até mesmo grupos fanáticos esperaram a banda do lado de fora do show para tentar matá-los. John pediu desculpas publicamente, alegando ter sido mal interpretado, se explicando logo depois: "Não sou anti-Deus, nem anticristo, nem anti-religião", disse. Ele também disse que esta frase poderia ter sido substituída por "a televisão é mais popular do que Jesus", que seria a mesma coisa e não faria tanto barulho.
esse fato e algumas letras polêmicas de sua carreira solo, entre elas, God, onde diz não acreditar na Bíblia e em Jesus, lhe renderam fama de ateu, mas Lennon nunca chegou a expressar esse suposto ateísmo, declarando-se, em uma entrevista, agnóstico. Devido à morte do empresário dos Beatles, Brian Epstein, em 1967 a banda começou a ter problemas sérios. O fracasso financeiro da Apple Corps, empresa criada pela banda, foi o começo. O clima começou a ficar tenso no estúdio, pois havia briga entre os membros. Em 1970, Paul McCartney anunciou o fim dos Beatles. Logo após a separação, John deu uma entrevista à revista Rolling Stone, onde ele mostrou ressentimentos relacionados a Paul McCartney e aos Beatles. Segundo ele, os Beatles tratavam Yoko Ono hostilmente. Também alegava não ter o espaço que queria na banda, que a mesma perdera o sentido, e até revelou sua forte insegurança em trabalhar ao lado de Paul McCartney, algo que desde quando eles se conheceram, o atingiu. Quando viu Paul tocando pela primeira vez, se encantou, e Paul foi amigável, ensinou Lennon a tocar duas músicas que ele estava tocando errado, e John quisera ele em sua banda de primeira, mas também revelava ciúme quanto a ele. John tivera dificuldades quando começou a tocar guitarra, enquanto Paul era um prodígio com instrumentos musicais ainda mais novo. Durante o período logo após a separação da banda, Lennon demonstrava agressividade nas entrevistas quanto a Paul McCartney, alegando até que, com ele, conforme os anos, os Beatles se tornariam a banda de apoio que o Paul desejava deles. Ele falou tanta coisa da banda que em outra entrevista anos depois, quando as coisas se acalmaram, ele retirou algumas de suas declarações e voltou a ocasionalmente ter contato com os antigos amigos, mas isto foi perto da data da sua morte. Na noite de 8 de dezembro de 1980, quando voltava para o apartamento onde morava em Nova York, no edifício Dakota, em frente ao Central Park, John foi abordado por um rapaz que durante o dia havia lhe pedido um autógrafo em um LP do Blue Fantasy em frente ao Dakota. O rapaz era Mark David Chapman, um fã dos Beatles e de John, que acabou disparando 5 tiros com um revólver calibre 38, os quais 4 acertaram em John Lennon. A polícia chegou minutos depois e levou John na própria viatura para o hospital. O assassino permaneceu no local com um livro nas mãos, O Apanhador no Campo de Centeio de J.D. Salinger. John morreu após perder cerca de 80% de seu sangue, aos 40 anos de idade. Logo após a notícia da morte de John Lennon, que correu o mundo, uma multidão se juntou em frente ao Dakota, com velas e cantando canções de John e dos Beatles. O corpo de John foi cremado no Ferncliff Cemetery, em Artisdale, cidade do estado de Nova York, e suas cinzas foram guardadas por Yoko Ono. O assassino foi preso, pois permaneceu no local, esperando os policiais chegarem. Ao entrar na viatura, pediu desculpas aos policiais pelo transtorno que havia causado. Em seu julgamento alegou ter lido em Apanhador no Campo de Centeio uma mensagem que dizia para matar John Lennon. Acabou sendo condenado à prisão perpétua e até hoje é mantido numa cela separada de outros presos, devido às ameaças de morte que recebeu. Segundo Chapman, o motivo do crime foram declarações de Lennon, consideradas por Chapman como blasfêmia, como se declarar mais popular que Cristo e dizer em suas letras de músicas coisas como não acreditar em Jesus e dizer que todos imaginassem que os céus, em sentido espiritual, não existissem. Após a morte de John, foi criado um memorial chamado Strawberry Fields Forever no Central Park, em frente ao Dakota. Alguns discos póstumos foram lançados, como New Candy One, com sobras de canções do disco do Blue Fantasy.
Várias coletâneas e um disco chamado Acoustic foram lançados em 2005. Yoko Ono administra tudo o que se refere a John Lennon, suas canções em carreira solo, seus vídeos e filmes. Uma das últimas fotos de John Lennon vivo, feita pelo fotógrafo amador Paul Goresh, exibe Lennon autografando o álbum Double Fantasy para seu futuro assassino. A última fotografia de John Lennon vivo, também tirada por Paul Goresh, mostra o músico de perfil enquanto entra em sua limusine. A narrativa oficial corroborada por estudiosos dos Beatles é contestada por outros admiradores da banda, que apontam algumas inconsistências, como o fato de o suposto assassino não ter tentado escapar logo após a tragédia, bem como o fato de o corpo ter sido cremado a mando da viúva Yoko Ono. É isso aí, nação Cruise, este foi o Vida e Morte de John Lennon. Talvez façamos um vídeo falando sobre a teoria do envolvimento de Lennon com os Illuminati e outras teorias a respeito dele. Bom, desde já eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui e espero que tenha gostado. Um grande abraço do Drago e até mais é com você, Nanda. Oi, nação Crazy, como vão vocês? Aqui é a Nanda e espero que tenham gostado das informações que aqui foram passadas, pois deu trabalho pesquisar. Ainda não sabemos quem vamos escolher para o próximo Vida e Morte. Quem quiser deixar nos comentários algum nome de alguém para colocarmos no próximo Vida e Morte, fique à vontade, isso vai nos ajudar e muito. E não se esqueçam, Vida e Morte toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Beijos, galera, até mais, fui.